e fica os seus slides. A professora fez assim, acho que dá. Ah, é? Vocês É, a preferem? professora Val fez assim. Ah, não sei, acho que fica melhor, né? Vendo o seu É, explicar. Aí, é, pronto. Estão vendo a tela, né? Sim. Então, né? tem, tá ok. Deixa eu só confirmar se está gravando. Tá. A primeira coisa que eu vou pedir para vocês, né, é anotarem esse QR Code ou o código, né, gz.gg/20-2 análise, só para ter vocês preenchem, só para ter um cadastro atualizado, né? Porque como a gente está com essas aulas online, quanto mais informação eu tiver de vocês para encontrá-las, né, melhor, né? Então, vocês anotem, por favor, ou salva já o QR Code, né? Perfeito. Eu anotei o link e também tirei um print do QR Code para acessar Legal, depois, se for necessário. legal, legal. Podemos seguir, então? Pode seguir. Legal. Sim. Bom, vocês já estão acostumados, né? Mas vale a pena a gente falar um pouquinho sobre sala de aula invertida, né? Que é a metodologia da Anguera, né? Mais para refrescar, né? Então, quando a gente fala de de aula invertida, todo mundo pensa nisso, né? Todo mundo de ponta cabeça, é nisso que vocês pensam ou não, né? Não é bem isso, né? Então, a sala de aula invertida é essa metodologia que a Anguera utiliza, e a linha é essa mesmo, né? Para que tem antes da aula, o aluno estuda o conteúdo, se prepara para participar da atividade da aula, né? Na aula, o aluno já vem com conhecimento prévio ou um pouco, sabendo um pouco que a gente vai discutir, de repente, naquilo que ele já viu, tem alguma dúvida, e ajuda a não ficar o monólogo do professor, né? O professor não fica falando sozinho, dá oportunidade para tirar dúvida, perguntar, e é isso que alimenta bastante o conhecimento, né? E depois da aula, tem as atividades para que reforce o conhecimento do aluno, né? Então, a parte da sala de aula invertida, ela também é conhecida como flipped classroom, né? E ela é considerada uma inovação no processo de aprendizagem. Então, é um método de ensino na qual a lógica da organização de uma sala de aula é de fato invertida por completo, né? Por quê? Porque o aluno tem oportunidade de ver antes ou de ter contato antes com o conteúdo, né? E a ideia da sala de aula invertida é que o aluno absorva o conteúdo através do meio virtual, e também ele chega na sala presencial, ele já está ciente do assunto que vai ser desenvolvido. Então, a sala de aula presencial, ela se torna uma interação do aluno e do professor, aquilo que eu já comentei, né? E vai utilizar para sanar dúvidas ou trazer um aprofundamento da atividade, né? Do conhecimento, né? E os alunos, eles também, o que eles fazem? Têm oportunidade de consumir um conteúdo através do ensino online. Quer dizer, hoje a gente está totalmente online, mas quando a gente tem a nossa aula presencial, é legal esse lado dos alunos já vierem com alguma informação para que complemente a aula, né? Só um instantinho. Deixa eu ver aqui.
sempre me perco aqui no... Então, utiliza-se a aula mesmo, para quê? Para tirar dúvida, para fazer exercício, para fazer uma integração. Então, por isso que a gente reforça bastante. Deem uma olhada na pré-aula, porque a gente segue à risca o livro, né? Então, dá para dar, para cada aula dá para dar uma olhada, não precisa ser no dia, pode ser no final de semana, porque às vezes não tem tempo, mas dê uma olhadinha que vocês vão ver como que isso ajuda no aprendizado, principalmente nessa nossa disciplina que ela tem muita informação, e se vocês fizerem isso, vocês vão ver que vai ter um conhecimento melhor, vai ter uma oportunidade de aprofundamento, né? O que se fala também da sala de aula invertida? A gente os alunos passam a ser ativos, né? E a ideia é colocar o aluno como protagonista. O que é isso? O aluno ajuda a contribuir com a aula. E ele também passa a ter autonomia para adquirir novos conhecimentos e habilidades, que começa a gerar toda uma curiosidade no assunto, né? Não fica só naquela linha, o professor falando e o aluno absorvendo, né? E aí, isso é tudo possível por causa da tecnologia. A tecnologia foi inserida, né, no ensino, e com isso a gente tem possibilidade de aulas online, principalmente na parte da pré-aula, né? Isso também pode trazer o quê? Um aproveitamento do tempo, né? O tempo da aula é otimizado, porque evita, os alunos já possuem um conhecimento prévio da lição, da atividade, né? Por meio do material visto antecipadamente, ou o próprio AVA disponibilizando, né? E aí a aula passa a ser dedicada para quê? Para um aprofundamento no tema. E aí é um desenvolvimento melhor do aluno, tá? Mais materiais, né? Então, a sala de aula invertida, o que ela traz? Ela traz uma quantidade de materiais enormes. Então, são videoaulas, jogos, games, né? São os slides que o próprio AVA dá e o professor também contribui. E-books, né? Livros digitais, aplicativos, e aí diversos outros materiais possíveis que são trazidos dentro da sala de aula invertida para quê? Para completar a forma de potencializar o processo de aprendizagem, né? E isso sempre buscando o quê? O melhor desempenho do aluno. A gente está sempre pensando que melhore o desempenho, que não fique só com aquela informação que o professor dá em aula, né? O desempenho, ele é resultado de todas essas vantagens, de todo esse tipo de conteúdo que é trazido para o aluno. E aí, ao controlar o momento de estudo, ter mais materiais, ter mais ritmo de ensino, de aprendizado, e aí também é possível interagir mais com os colegas, porque a partir do momento que a gente coloca uma discussão em sala, a gente consegue uma dúvida de um pode também ser a dúvida de outro e é sanada ou cria uma reflexão diferente de cada aluno. Então, é sempre naquela linha, pensando que o aluno pode render mais, né? E sempre melhorando o desempenho no processo de aprendizagem. Então, diversos autores, pesquisadores, afirmam que a sala de aula invertida ela impacta positivamente no cenário educacional
Então, se o aluno que segue a risca, né, ele tem um aproveitamento melhor, tá? Então, só para a gente relembrar, né? Então, o que a gente tem no nosso AVA? A gente tem a pré-aula, onde tem a web-aula, normalmente a web-aula, tem essa atividade diagnóstica que são exercícios baseados na web-aula. Então, você já vem com uma preparação para a aula. Aí tem a aula do professor, com os slides que é feito, são discutidos, possibilidade de discussão, dúvidas e reforçar o conhecimento. E depois, no final na aula, tem essa atividade de aprendizagem, que é a pós-aula do AVA, né? Então, a partir do momento que vocês fazem, vocês já conhecem, a partir do momento que vocês fazem essas atividades, a atividade diagnóstica e a atividade de aprendizagem, vocês acumulam pontos, porque a disciplina, ela é avaliação continuada. Então, nessa avaliação continuada, você vai acumulando pontos. Então, não é o caso de vocês, mas no semestre passado, eu tive alunos que conseguiram as notas nas provas, tirou 1.000 pontos numa prova, tirou 4.000 na outra e reprovou por não ter feito nenhuma atividade. Então, todas as atividades do AVA e aquelas atividades transversais são importantíssimas para quê? Para que você acumule pontos e passe e seja aprovado com tranquilidade. A nota da prova representa 30% no máximo da nota total de aprovação. Então, e aí você tem possibilidade de fazer essas atividades, aprender e também ter uma aprovação mais fácil, né? Tranquilo aí, pessoal? Sim, Pro. Tudo isso vocês já sabiam, né? Mas vamos colocar em prática, né? Uhum. O que a gente vai ver, então, nessa nossa disciplina, né? Então, a seção 1, a gente vai ver o custo do capital. Então, o que é o custo do capital? O objetivo, né, do custo do capital é que vocês aprendam a formação de custo do capital, a posição no balanço patrimonial, a formação da taxa interna de retorno. Então, a TIR, né, ela é sempre importante para você fazer um investimento, você saber aquele investimento, a taxa interna de retorno, ela mede isso, que aquele investimento, aquele retorno do capital que você investiu, o quanto representa de possibilidade para seguir em frente com aquele projeto, com aquele investimento. Os fatores que a gente vai ver também, os fatores que afetam o risco, né? E aí, a partir disso, também a gente vai ver os custos do capital, quais são as fontes específicas que afetam o custo do capital. Tá? Então, essa vai ser a unidade 1.1, né? A unidade 1.2, a gente vai ver o custo de empréstimos a longo prazo. Então, quer dizer, isso aqui são todas informações que os administradores precisam ter para saber em que momento vão buscar empréstimo para fazer investimento na empresa, em que momento, como que buscar esse dinheiro para que a empresa possa crescer, mas também não se endivide muito, né? Então, aqui a gente vai ver os conceitos fundamentais para a compreensão do conteúdo do custo de empréstimos a longo prazo. A gente vai ver debentures, a gente vai ver os conceitos e cálculos que a gente precisa fazer para ver qual que é o melhor empréstimo a longo prazo que a gente possa buscar. Tem diversos, o mercado oferece diversos empréstimos a longo prazo,
E aí a gente vai ter alguma ideia de como que a gente vai buscar essa informação para avaliar qual que é o melhor empréstimo a longo prazo, né? Custo dos lucros retidos, que vai ser a seção 1.3. Então, a gente vai ter a oportunidade de conhecer a modalidade de captação de recursos das empresas. Como que a empresa pode captar recurso, né? Então, essa captação, ela pode vir de recurso próprio da empresa via lucros, né? Então, a empresa tem um lucro e ela reserva um dinheiro para reserva uma quantidade para poder reinvestir na empresa. Então, essa pode ser uma oportunidade para ter dinheiro para investimento, para custear as atividades empresariais. Então, a empresa pode reduzir custo de alguma forma para poder reter lucro, para depois reinvestir. Então, algumas coisas que a gente vai ver nessa sessão 1.3, tá? Depois a gente vai ver a parte do custo médio, né? O custo médio ponderado de capital. Aqui vai ser uma forma de como que a gente pode auxiliar o diretor financeiro a tomar decisão e escolher a melhor opção possível para atingir a estrutura da empresa, as metas, as fontes de financiamento através do cálculo do custo médio. Então, só um pequeno exemplo, né? A gente compra um produto por um valor, né? E esse produto fica no estoque, né? Aí daqui um mês a gente compra esse mesmo produto e ele tem outro valor. Então, a gente, quando vai vender ou quando vai utilizar esse produto na fabricação, a gente tem dois custos. Então, as empresas trabalham bastante nessa linha de utilizar o custo médio para apurar os resultados, porque senão ela utilizaria. Hoje não é tão relevante porque a nossa inflação é baixa, mas na época da inflação alta, essa diferença de compra de datas diferentes influenciava muito em como apurava o resultado da empresa, tá? Então, mas a gente vai ter nessa sessão 4, a gente vai ver um pouco a visão disso, tá? Na sessão 2.1, já na unidade 2, a gente vai ver a alavancagem operacional. Então, a gente vai ver como que é o crescimento nas operações, como que a gente avalia a empresa, se a empresa teve crescimento nas operações, né? E aí é bem na linha de conhecer o processo e análise do planejamento da estrutura de capital da empresa para investimentos para que a empresa cresça. Então, quer dizer, comprar mais uma unidade, comprar mais maquinários, né? Então, isso faz tudo parte da alavancagem operacional. A empresa vai ter uma melhora na operação. Então, a gente vai ver algumas ferramentas para fazer essa análise, tá? Técnicas também de gestão dos custos do capital, fontes de financiamento e análise dos investimentos que foram feitos para o crescimento operacional. Tudo isso para quê? Para apoiar a gestão financeira na empresa. E aí, vamos dizer, você quer comprar uma empresa e aí os donos, os proprietários dessa empresa falam, olha, a minha empresa tem crescido 10, 15% ao ano. Então, existem ferramentas para você medir se realmente a empresa está crescendo operacionalmente. E crescer operacionalmente, o que é? É você produzir mais, é você atingir mais mercados. Então, a gente vai ver algumas coisas, algumas ferramentas para essas avaliações, né? A outra coisa é a alavancagem financeira. Então, a alavancagem financeira é o que é? É crescimento. A empresa está operacionalmente está na mesma forma, mas o que ela tem? Ela começa a ter ganhos. E ganhos o que é?
você consegue, de alguma forma, reduzir custos, você consegue, através de algumas ferramentas, você aumenta o seu ganho da empresa. Então, aqui a gente vai ver que ferramentas a gente usa para ver se realmente a empresa está crescendo financeiramente, se a empresa está tendo lucro, está tendo um lucro interessante e tá sendo rentável financeiramente, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Travado. Na unidade 2.3, a gente vai ver fontes de financiamento de curto e longo prazo. Então, muitas vezes, o que a gente vai precisar para a nossa empresa? A gente precisa fazer um financiamento para um pequeno negócio, então a gente vai fazer um financiamento a curto prazo. Então, quais são os tipos, né, de créditos que o mercado apresenta que é a curto prazo? Você faz esse financiamento e logo você paga, né? E quais são os financiamentos a longo prazo? Você vai fazer uma expansão da sua empresa, você vai criar mais uma unidade, você vai precisar buscar um dinheiro bastante elevado, e aí você vai ter que fazer um financiamento a longo prazo. Então, quais são as fontes, né, que você pode buscar a longo prazo, né? O Banco de Desenvolvimento, por exemplo, é uma oportunidade para buscar empréstimo a longo prazo, né? Então, isso a gente vai dar uma olhada. Quais são as fontes bancárias, notas promissórias que a gente pode utilizar para esse tipo de financiamento, né? Ferramentas de financiamento. Então, a gente pode utilizar factoring, né? Então, você pode negociar duplicatas, você pode negociar algum tipo de possibilidade que você vai receber do cliente a longo prazo, que normalmente são as duplicatas que você pode negociar com as empresas de factoring. Você pode trazer isso, um dinheiro vivo para você, né? Você pode também fazer alguma alienação de estoque, alguma coisa que você deixa o estoque antecipado para o cliente, e aí o cliente já te paga com antecedência, né? Então, são algumas ferramentas que você pode trazer para quê? Para que você tenha dinheiro, né? A gente tem um exemplo agora que algumas alguns comércios, né, bares, e aí com a pandemia, o que eles estão fazendo agora? Eles estão negociando tickets, né, com valores, e depois você vai utilizar o bar, né? Vocês devem ter visto alguma coisa disso, né? Então, é uma forma de financiamento, quer dizer, o bar tá descapitalizado porque não está funcionando, e aí ele está negociando, é como se já tivesse negociando o estoque dele futuro, né? Estoque, serviço e tudo mais. Então, tá sendo feito um tipo de financiamento. Na unidade 3, a gente vai ver alguns tipos de cálculos, né? Taxa média de retorno, payback, retorno por períodos, valor presente líquido, taxa interna de retorno. Então, alguma coisa a gente viu já lá na matemática financeira, né? A gente viu cálculos, né? Agora, aqui na unidade 3, a gente vai ver, além dos cálculos, a gente vai ver esses conceitos, como que eles são aplicados na análise de investimentos, né? Como que a gente faz uma análise de investimentos com relação a um payback de um investimento? É uma outra forma
de você fazer análise, você tem a taxa interna de retorno, mas também você tem o payback, que é aquilo, aquele dinheiro que você mesmo investiu da empresa, o quanto que você demora para retornar, né? Então, é mais ou menos a grande maioria das pessoas tem vontade de ter, por exemplo, uma franquia, né? Ah, eu gostaria de ter uma franquia de um café no shopping. Tá bom. Aí eu vou investir lá R$ 300.000. Quanto tempo demora para esse retorno desse investimento de R$ 300.000? Quanto que eu tenho que ter ser meu faturamento, né? Para que eu tenha esse retorno desses R$ 300.000. Então, aí é utilizando o payback, que aí ele faz um cálculo, ele tem algumas formas de cálculo para que a gente fale, bom, eu vou ter um retorno desse dinheiro que eu investi, tendo esse tipo essa quantidade de faturamento, vou ter um retorno em 3 anos. Será que é interessante isso? Será que compensa fazer esse investimento? Então, algumas coisas que a gente vai ver no payback, por exemplo, no payback, tá? Na unidade 4, a gente vai ver algumas análises de índice de lucratividade líquida da empresa, índice de rentabilidade, análise de sensibilidade financeira, preceitos de identificação de rentabilidade econômica financeira. Então, aqui a gente vai utilizar ainda com o apoio da taxa interna de retorno, da TIR, para fazer esses cálculos, vai comparar esses índices com a taxa interna de retorno. Então, todas isso aqui são ferramentas, né, que o administrador precisa conhecer, claro, você tem a pessoa financeira que faz todo esse trabalho, mas o gestor ele precisa conhecer para poder conversar na mesma língua com o financeiro. E, de repente, alguns de vocês têm interesse em partir para a área financeira, que é bastante interessante nessa linha de avaliação de negócios, né? Acaba sendo um potencial de trabalho também, tá? E aí, desafiador o tema? É sim, Né? Sempre é, né, professor? Dá para se interessar pelo tema ou não? Com certeza, Né? Acho que aí porque vai ter... Oi. a disciplina a gente vai utilizar para a vida, né? A É, análise de empréstimo a longo prazo, isso é importante até para nós enquanto pessoa física também. sem dúvida, E sem na dúvida. empresa, isso é dia a dia, cotidiano, né, da área do financeiro. É o dia a Controladoria, dia. pessoal lá, é o dia a dia. Então, acho que é super importante. Independente da área que você vai trabalhar, né? Vamos supor que você vai ser um gestor da área de recursos humanos, né? O administrador pode trabalhar, mas aí você vai fazer algum projeto e aí, para você justificar que a empresa invista no seu projeto, você vai precisar apresentar alguns índices, alguns estudos, alguns índices de retorno, porque você acha que a empresa vai falar assim, não, o retorno é baixo, independente que pelos seus lindos olhos eu vou fazer o investimento. Não, a empresa só quer saber qual vai ser o retorno e o que ela vai ganhar com o seu investimento. Então, você estando numa linha de gestão, ou mesmo numa linha de projetos e tudo mais, o seu dia a dia é utilizar essas várias ferramentas para justificar o seu projeto. O seu projeto é bom, o seu projeto vai ser interessante para a empresa, mas a empresa quer saber o quanto eu estou colocando de dinheiro e o quanto eu vou ter o retorno. E aí como a Dani falou, até na nossa casa, né? Você chegou ali,
queimou um micro-ondas, né? Aí você pega e manda para manutenção. O cara fala assim, custa R$ 180 para consertar. Você vai fazer uma análise dessa para ver, pô, será que eu mando consertar ou compro o novo, né? Se eu comprar um Perfeito. novo, eu vou estar pondo R$ 350, por exemplo, mas aí eu vou ter uma garantia, é certeza que pelo menos um ano não vai quebrar, eu posso pagar esse valor em vezes, quer dizer, então tudo isso você acaba fazendo esse lado de análise financeira, né? Então a gente vai ter bastante exemplo de, de situações que a gente pode utilizar ou na empresa ou mesmo no dia a dia, isso mesmo. Tá? E aí é bem naquela linha que eu peço para vocês. Deem uma olhada antes de cada aula no conteúdo, para que vocês já venham até com questões, para que a gente possa se aprofundar, né? Que a gente possa discutir, que venha em cima de ideias para que algumas coisas que a gente possa fazer, tá? O, só relembrando também, né? Lá no AVA, a gente tem esse plano de ensino, né? Muitas vezes a gente até esquece de entrar nessa pastinha, né? Nessa pastinha, além desses descritivos da disciplina, a gente também tem uma referência bibliográfica, né? Então, são inúmeros livros, a grande maioria aqui e-book, que vocês conseguem buscar na biblioteca virtual da faculdade, né? Alguns desses, de repente, pode até dar ideia para colocar alguma informação no TCC de vocês, mesmo que não tenha nada ligado na área financeira, mas pode caçar alguma informação, definição. E aí, quem quiser se aprofundar na análise financeira, vocês olhem aqui, tem pelo menos 3, 5, 10 livros, né? Que todos trabalhando com análise financeira. Então, tem informação bastante aí. E essas referências básicas eu procurei colocar mesmo e-book, que aí aproveitando a dificuldade que a gente tem de ir na biblioteca, né? Física, que a gente possa buscar essas informações aí, né? Quem tiver dúvida de como acessar a biblioteca virtual, pergunta. Eu já tinha passado um vídeo para vocês, né? Que da parte do TCC, mas quem tiver dúvida me fala, eu passo de novo o link do vídeo, né? Para que vocês tenham claro como que acessa a biblioteca virtual, que tem inúmeros outros livros que vocês podem acessar, tá? Bom, qual vai ser a dinâmica da nossa disciplina, né? Então a gente está aqui na semana, aqui são esses dias aqui da esquerda, né? São os dias da semana, né? Então a gente começa aqui no dia, nós estamos aqui no início da semana 24 de agosto. A gente vai ter a aula de hoje e mais 5, né? E já na semana do dia 5 de outubro, a gente já tem a primeira prova, tá? Então, são 5 aulas e meia, mais ou menos, né? Então, aí no dia 7 de outubro, a gente vai ter a nossa prova, que provavelmente vai ser online, né? Como no semestre passado. E as questões da prova são as questões do AVA, né? Como a gente vem fazendo aí todos os semestres aí que a gente tá junto,
eu sigo essa linha, tá? Então, a ideia não é prejudicar nada, é que você, até numa linha de forçar que vocês façam Professor, cuidadosamente as questões do AVA. professor, Oi, a Dai saiu da sala sem querer, ela pediu para o senhor aceitar ela na sala, por favor. mas ela não entrou ainda. Não? Deixa eu ver aqui. Ela não entrou ainda, não. Ah, então tá, obrigada. A Débora já entrou, nem falou boa noite, né? Esperar um pouquinho para ver se ela entra. Agora que ela falou que tá. Instantinho só, vamos ver se. Então, a nossa prova vai ser dia 7 de outubro e questões do AVA. Aí naquela linha de atividade do professor, né? Como que nós vamos fazer? Começando a partir da semana que vem, então nós vamos fazer uma atividade do professor após a aula, né? Então, vocês vão pegar 2 pontos principais da aula, aquele que você aprendeu, aquilo que te chamou mais atenção, e você vai escrever 1 ou 2 linhas, né? E vai postar no link que eu vou dar, né? Então, eu dou um link, você vai falar assim, eu gostei eu achei interessante a, a taxa de, o TIR, né? E aí é só pontuar aquilo que vocês, 2 pontos que vocês acharam mais interessantes da aula. Então, vocês vão postar no mesmo dia da aula. Então, logo após a aula, quando a gente terminar, já tem o link na pós-aula, ou eu passo no WhatsApp e vocês já escrevem. Então, quem postar no próprio dia da aula, né, ganha 200 pontos. Quem postar no dia seguinte ou nos outros dias vai ganhar só 100 pontos, tá bom? É muito ruim, ser muito ruim para fazer isso? Não. Tranquilo, né? E não é nada Desculpa, trabalhoso, desculpa, é professor. mais para Caiu. forçar. Oi, quem falou? Oi, perdão, Adai. Desculpa, Ah, professor, caiu aqui. Aí o senhor está explicando com relação aos trabalhos? é, isso. Então, como que a gente vai fazer, né? No final da aula, eu vou falar para vocês, ó, esse é o link para vocês postarem, né? Vai ser sempre o mesmo, né? E aí vocês vão postar lá, como sempre, coloca o nome, e-mail, não sei o quê. E aí, ponto principal 1. Aí você vai falar, olha, achei interessante a abordagem da TIR, da taxa interna de retorno, por causa disso, 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 1 ou 2 linhas. E a segunda, eu achei interessante, segundo ponto principal, achei interessante isso, 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 ou aprendi isso, tá? É mais para ver mesmo o que está atingindo vocês e aquilo que vocês estão captando da aula, tá bom? E aquilo, postou no dia, 200 pontos. Se postou no dia seguinte, 100 pontos só, tá? No dia seguinte ou nos outros dias. Tá bom? Professor, Combinado. Oi. boa noite, tudo bem? É a Carla. Oi, tudo jóia? Deixa eu te perguntar, aí a gente tem o mínimo para escrever nessa atividade? 1 ou 2 linhas, né? Ah, entendi. Tá bom, É obrigada. só pouquinho, não é muita coisa. Eu quero só saber se vocês não ligaram só entraram na aula e não Uhum. estão vendo a novela, entendeu? Tá bom, professor, Tá bom? obrigada. Brincando com o gato, né? E aí não presta atenção, né?
Não, mas é mais para forçar com que vocês reflitam sobre aquilo que foi falado, né? Brincando Então, com por gato. exemplo, o que a gente falou até agora, vamos fazer um teste. Hoje não vai ter ainda, vai ser até a semana que vem, né? Então, o que a gente falou até agora, o que chamou mais atenção? Quem pode comentar alguma coisa? Não vale a atividade do professor que está na tela, né? Eu achei interessante a parte do investimento, você investir X para montar uma franquia e saber, conforme, né, os estudos, saber quanto tempo eu vou receber o valor de volta, no caso, né? Legal. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu achei. Ai, desculpa, pode falar. Imagina. Pode falar, Carla. Eu falo em seguida. Eu achei interessante esse negócio também do investimento que eu consigo colocar no meu cotidiano, porque eu tô abrindo uma lojinha agora de maquiagem, então acho que é uma coisa que a gente vai aprender e eu consigo colocar isso no meu dia a dia. Legal. Pode falar. Uma parte que me chamou a atenção, que eu acho que vai ser interessante para implementar também, tanto no operacional na empresa, né, na organização, quanto no pessoal, é entender qual o melhor empréstimo a longo prazo, né? Porque entender de que forma esse financiamento ele vai impactar financeiramente. Então, acho que a disciplina ela vai agregar bastante nesse sentido. Legal. Alguém mais? Adriana? Não, eu estava observando só todo o seu planejamento e é muito interessante. O senhor passou tudo certinho, tudo que a gente vai começar já na próxima semana, até todo o planejamento. É legal esse tipo de coisa, porque eu gosto de anotar, eu uso o planner também, né? Então, eu gosto de planejar, gosto de ter tudo sabendo quando vai ser, da forma que vai ser. E o senhor sempre começa assim, dessa forma, eu acho bacana. Legal. É o seu planejamento de aula, bem legal. Legal. Vocês veem que, olha que legal, cada um vê uma parte, né, da aula ou daquilo que está sendo falado, né? Então é isso que eu quero mesmo medir, entendeu? E aí é uma atividade para também fazer com que vocês não só peguem a informação, mas comecem a refletir um pouco do que é passado e tentar trazer alguma coisa para o presente ou para alguma coisa que vocês possam usar, né? E aí também é uma forma de pontuar para quê? Para que a gente não tenha. Você já tem as atividades do AVA, que toma tempo, vocês têm as atividades das outras disciplinas, que toma tempo, vocês têm o TCC, que toma tempo, então eu quero fazer alguma coisa, que eu preciso arrumar uma forma de pontuar vocês, eu preciso arrumar uma forma de que vocês discutam sobre a aula, né? E também a gente não dá muito Aproveite, né? trabalho. Não Absorva alguma entendi. coisa, né? Mediante tantas coisas que estão acontecendo, tantas coisas, né, que são. Isso. Então, e aí a gente cria uma certa regra também para dar uma pontuação, para não dar uma pontuação do nada, né? Então, pelo menos esse lado de reflexão eu acho que é interessante, né? Então, esse aqui foi uma palestra que eu vi de um professor, né? Que ele falou que fazia isso. Eu falei, poxa, eu vou aplicar para. Eu acho que é um ponto bastante interessante também para fazer com que o pessoal reflita um pouco, né? Eu acho que vai ser legal. Vamos em frente, né? Então a ideia. Professor, Oi. eu ouvi o senhor falando aí. O mais legal, acho que, da aula é ter coisas que a gente possa usar mesmo no nosso dia a dia, né? Não uma coisa que a gente só estude na teoria, mas que a gente não aplique na nossa vida pessoal, né? Sim, Então, você falou aí de análise de empréstimo a longo prazo, saber identificar qual que é o melhor,
no investimento, seja numa empresa. Acho que por mais que seja alguma coisa que vá ser aplicado numa empresa, por exemplo, a gente pode sim aplicar na vida pessoal, né? Então, achei bem legal, assim, essa grade, acho que está bem bacana para esse semestre. Ah, legal, legal. Vamos caminhar para ver se a gente é, trabalhe nisso. Agora, o legal também é aquilo que a gente falou, né? Que vocês deem uma olhada antes, né, no material, para que a gente possa explorar mais, né? E claro, pode ser que surjam dúvidas que a gente não consegue ter na aula. Isso aqui, como que a gente, esse exemplo aqui ficou muito, está muito fora da realidade. O que eu vou fazer? Eu vou pensar num outro exemplo e a gente traz em outra aula. Então é isso, a gente fazer a composição da aula em conjunto. É isso que é legal a gente fazer, tá? A gente o apoio de seguir a regra do livro. Vou trazer algumas, Tá então falhando que a tem alguma conexão. coisa, alguma puxada de vocês, né? Tá falhando a sua conexão, Bruno. Tá falhando, né? Melhorou? Não, agora tá, não Agora tá falhando. melhorou. Melhorou, né? Cada vez que acende uma luzinha aqui é complicado a internet. Mas vamos seguir, né? Então, tranquilo. Então, a partir da semana que vem, a gente já começa com essa atividade, tá? Tá bom, Bruno. Então, hoje a gente vai começar um pouco no custo de capital, né? Vamos falar um pouquinho no custo de capital. E aí a gente não vai dar para terminar esse tema, porque a gente eu vou pedir no final, eu vou passar uma dica para vocês baixarem a calculadora HP no celular, né? E aí na próxima aula, a gente completa os exercícios para calcular a taxa interna de retorno utilizando a HP, né? Então, hoje a gente vai dar uma olhadinha na teoria. Quando chegar na parte do exercício, a gente corta, né? E aí na próxima quarta-feira a gente completa com os exercícios e já entra na sessão 1, 2, tá? Uhum. Então, aqui esse texto é uma parte do livro, né? E aí, como está caro aluno, é a parte do livro mesmo, né? Então, quer dizer, ao estudar análise de investimento e os custos de capital associados a esse investimento, você precisa compreender alguns conceitos fundamentais, que é o custo do capital, a taxa interna de retorno, compreender quais são os riscos do negócio, risco financeiro, né? Então, é mais ou menos aqui, né? O rapaz ali está pulando de uma pedra para outra ali, ele deve ter calculado o risco. E aí a gente fazendo esse trabalho de avaliar o risco, com certeza o nosso investimento vai ser muito mais tranquilo do que se a gente for fazer um investimento a olho, né? Então, o risco faz parte do investimento e a gente tem que ter. Sem risco não se ganha, né? Se for sempre naquela coisinha fácil, não se ganha. Então, mas existem formas de você ter o lado do risco, né? E aqui do outro lado, até esse outro desenhinho mostra que, quer dizer, você está com dinheiro, mas você está perdendo ali, né? Então, o que a gente pode estar perdendo, o que pode estar sendo custoso para a nossa empresa, que a gente pode estar perdendo, o que pode ter de desperdício. Então, faz tudo parte do nosso lado de análise, tá? O outro ponto, né, agora é o custo do dinheiro. Então, você pegou o dinheiro hoje, né, e você vai devolver esse dinheiro daqui um ano, né? Esse
esse dinheiro não tem o mesmo valor, né? Que você, se você tiver uma coisa aqui hoje, daqui a um ano esse dinheiro já ele tem uma a importância de você identificar ou determinar o custo do dinheiro vai enroscar de novo aí, né? Tá enroscando. A importância de você determinar o custo do dinheiro, da premissa, né? Que uma organização ela precisa saber ter o custo bem detalhado das suas atividades operacionais. Então, quais são as rotinas, o que a empresa gera custo, né? Muitas vezes a empresa tem muito aquele lado, ela paga as despesas dela com dinheiro vindo das vendas. Então, os custos dela nunca pode ser maior do que a venda. Então, a empresa precisa ter muito bem claro quais são os custos dela para que ela não como é que aquilo que a gente fala, entrar no vermelho. É a mesma coisa que acontece na vida da gente, né? A gente precisa viver com o dinheiro que a gente ganha. Que aí, se fosse transmitir isso para uma empresa, seriam as vendas, né? Agora, você ganha 1.000 e você gasta 2.000, o que vai acontecer? Você está ou entrando no cartão de crédito, ou você está entrando no cheque especial. O que vai acontecer depois de um ano se todo mês você gastar R$ 1.000 a mais do que você ganha? Você tá arrebentado, né? Você já está devendo para todo mundo. Então, a empresa é a mesma coisa. E o administrador, ele tem que ter isso muito claro, porque são muitas áreas que ele precisa ter conhecimento. Por isso que a parte da contabilidade, da contabilidade, as informações financeiras são muito importantes para os administradores tomar decisão e administrarem corretamente a empresa. Então, de repente, você tem uma produção, uma fábrica, o gerente da fábrica compra muita matéria-prima e fica parado lá e não está vendendo produto. Quer dizer, estoque na empresa é dinheiro parado. E muitas vezes você comprou alguma coisa, você vai ter que pagar. Se você não vendeu, você vai começar a ficar no vermelho. Então, a grande importância do administrador saber o custo do dinheiro e ter bem claro quais são as rotinas da empresa e onde gasta esse dinheiro e ele ter o controle de como que está a saúde da empresa, a saúde financeira da empresa, tá? Então, o custo é bastante importante para o lado do administrador, né? Muitas vezes, né, existe toda uma dinâmica na empresa da compra e venda de mercadorias e serviços. Então, algumas organizações, elas necessitam de recursos para pagar os fornecedores e também novos investimentos para expansão ou ainda para manutenção do seu parque produtivo, né? Então, de onde que vem esse dinheiro? Você compra produto, você precisa de fazer manutenção na sua empresa, você precisa expandir com equipamentos. Então, tudo isso vem da onde? De venda de mercadorias. E aí é aquilo que a gente falou agora há pouco. Tem que estar bem equalizado tudo isso, os custos da empresa com aquilo que a empresa ganha, tem que estar bem equalizado, né? Então, esse é um lado importantíssimo para o administrador. Não adianta comprar muito produto e ficar estocado, ou então fazer investimentos, novos projetos, sem ter
um dinheiro, sem ter uma possibilidade de ganhos, né? Então, aí ele traz para a gente a parte do custo do capital. Então, o que é o custo do capital? Ele também ele pode ser entendido como custo do recurso captado no mercado para financiamento da empresa. Então, você pode buscar dinheiro no mercado para financiar alguma coisa, financiar algum projeto, né? Então, esse custo do capital, o que ele é? Pode ter um investidor colocando dinheiro na sua empresa e aí aquilo que o dinheiro custa no mercado, por exemplo, um investimento num banco, você pega 100 mil reais, investe no banco, aquilo que o banco te dá 6, 7% ao ano, então esse seria o custo do capital. Então, um investidor, para poder investir na sua empresa, o que ele vai querer? Ele vai querer que aquilo que você for dar para ele como um retorno, um, algum ganho para ele, tem que ser maior do que o custo do capital. Então, ele vai estar sempre, um investidor vai investir na sua empresa sempre pensando que aquele projeto que você vai fazer, aquela inovação na sua empresa, tanto pode ser como ele colocar um dinheiro e você vai ter um ganho e vai dar esse retorno para ele, ou mesmo em ações. Então, o investidor também trabalha nessa linha, né? Então, quando ele for fazer um investimento na sua empresa, ele vai sempre esperar que o retorno que o seu projeto vai dar seja maior que o custo do capital. Porque se o retorno for igual, o que ele vai fazer? Ele vai deixar o dinheiro paradinho no banco, que ele vai com um retorno. Então, o custo do capital é isso. Você tem um valor no início do ano, no final do ano, se você deixou ele em alguma aplicação segura, como por exemplo a caderneta de poupança, que dá lá 3, 4% ao ano. Esse é o custo do capital. Então, se eu pegar, por exemplo, 100 mil reais e eu for aplicar numa empresa, a pessoa fala assim, olha, você tem um custo de capital que é 4% ao ano, mas se você investir na minha empresa, eu vou crescer e eu vou, no final do ano, eu vou ter esse retorno 10%. Opa, aí eu já vou pensar, por que eu vou deixar no banco 4% ao ano se eu posso ter 10%? Só que é aquilo, você vai ter que ver qual que é o projeto da pessoa, da empresa, e que vai ter que ter a garantia que você vai ter que ter esses 10%. Então, a pessoa vai te dar um plano, vai te dar um fluxo de caixa falando o quanto que você vai receber em cada etapa para ter o retorno desejado. Então, mas o investidor, a cabeça do investidor é sempre aquela: eu vou investir nessa empresa desde que o retorno seja maior que o custo do capital. Isso é uma definição clara que tem que ficar bem na cabeça de vocês, tá? Então, o que o empreendedor pensa, né? O empreendedor de sucesso, ele sempre ele desenvolve um projeto que vai em algum produto no mercado, um produto no mercado, ele está sempre de olho nisso, mas ele quer saber do quê? Que o recurso seja, ou aquilo que vai ter, ele vai ter que ser um maior retorno. Então, igual aqui, a gente tem aqui até uma figura aqui. Então, a pessoa desenvolve uma lâmpada que funciona sem fio, sem nada, né? Tá bom, o investidor fala assim, tá bom, eu vou investir no seu projeto, só que eu quero ter um retorno maior do que o custo do capital. É sempre nessa linha. E o empreendedor de sucesso, ele fica muito de olho nessas inovações. Vocês já devem ter ouvido falar
das empresas startup, né? Que são essas empresas ou estudantes recém-formados que montam empresas, têm ideias boas para montar empresas, só que não tem dinheiro para investir, né? E aí você tem as empresas anjo, né? Que esses são os investidores. Que eles vêm fazer? Eles vão investir na sua empresa e eles querem saber do retorno. Então, aqui justifica aquilo que a gente falou na apresentação, que a gente vai ver da disciplina. De repente, a gente tem uma ideia de um projeto, né? Você tem uma ideia de fazer, como a colega falou, eu quero montar uma loja, né? Uma lojinha, e eu não tenho dinheiro, né? Não tenho capital. Aí ela pode fazer um projeto e apresentar para algum investidor e mostrar que a qualidade que vai ser, o tipo de loja, e tudo isso o investidor ele vai querer ver o quê? O que você apresenta do projeto, o que você tem como retorno, claro, é sempre na linha de possibilidades, e aí o investidor ele vai estar acompanhando a sua ideia, ele já tem experiência, ele vai ver se realmente tem possibilidade. Às vezes você vai montar uma loja com um negócio novo, você vai montar uma loja numa região onde não tem aquele seu produto, você vai montar uma loja onde tem uma passagem grande de pessoas. Então, tudo isso. E aí, de repente, você vai montar uma loja que não tem lugar para estacionar carro, para entrar com o carro, e a rua é toda de movimento. Esse é um primeiro, vocês podem reparar, esse é uma primeira possibilidade da loja não ir para frente. Por quê? Se as pessoas se movimentam muito de carro e na sua loja não tem uma entradinha para deixar o carro, com certeza as pessoas não vão parar ali. Ou então tem dificuldade para estacionar, o estacionamento na região é caro. Então, o investidor ele vai ver tudo isso. Então, você vai apresentar o seu projeto de negócio, você vai apresentar o seu projeto financeiro e o investidor vai investir, mas ele sempre vai ver em cima daquilo o custo do dinheiro, o custo do capital. Ele vai investir no seu negócio a partir do momento que você apresente para ele uma possibilidade de ter um ganho maior do que o custo do capital. E aí, o que ele vai ver? Ele vai analisar o fluxo de caixa do projeto. Então, o que é esse fluxo de caixa? Ele vai pegar os valores que você diz, que você apresenta no seu projeto, que vai ter o retorno, né? E vai trazer para o valor presente. Então, toda a comparação que é feita, isso a gente viu lá na matemática financeira, você tem todos os valores e aí você vai trazer para o valor presente e vai fazer uma avaliação do quê? Daquilo que investiu, quanto comparado o retorno vai ser com aquilo que você investiu, e vai ver qual que é o percentual de ganho, né? E aí você sempre utiliza uma taxa de desconto, né? Que é essa diferença que você vai ter o lado do ganho do investidor. Então, ele sempre vai trabalhar em cima do fluxo de caixa do projeto, vai trazer para o valor presente. O fluxo de caixa é aquilo que o seu projeto vai dando de retorno mensalmente, né? E ele vai pegar esses valores, vai trazer para o valor presente e vai comparar com aquele valor que ele investiu. É esse o lado do investidor, e sempre comparando com o custo do capital. Aí qual que é o procedimento, né? E aí o procedimento de atualização dos valores, né?
ele usa, né, aquilo que a gente falou, a taxa é o custo do capital do investidor, quer dizer, ele sabe que se ele tem alguns lugares que ele investe, então é o custo do capital dele, né? E se o projeto não cobre esse custo do investidor, ele não vai investir. Isso que é aquilo que a gente vem comentando, né? Agora, se sobrar recurso, se for maior do que aquilo que ele vem, que ele tem garantido com o investimento dele, o custo do capital que ele tem dinheiro parado no banco que rende um valor para ele, então ele vai pensar e vai investir. É bem esse lado aqui, né? O investidor é essa mocinha aqui voando e vai dar a mão para a pessoa que vai tá investindo, a partir do momento que é rentável para ele, para o investidor, esse lado do investimento, que o seu investimento vai trazer um retorno maior do que aquele ganho dele, né? Existem, comentando, né? Existem alguns órgãos que aí vocês que se tiverem interesse de fazer algum projeto, tiver alguma ideia legal, existem alguns órgãos que trabalham nessa linha, órgãos mesmo de investidores, né? A FAPESP ela tem um órgão, dentro da FAPESP, a FAPESP é um órgão de apoio à pesquisa, né? E dentro dela ela tem um órgão chamado PIPE, PIPE, né? Plano de investimento, alguma coisa de pequenas empresas, né? E se vocês entrarem no site da FAPESP e entrar na PIP, vocês vão ver as formas que eles fazem para apoiar os projetos, né? Então é bastante interessante isso aí, é um negócio legal e eles principalmente para universitários que têm projetos interessantes, ideias interessantes, a FAPESP apoia bastante. Então é legal se vocês tiverem alguma ideia, algum plano e quiser investir, olha lá que eles têm bastante dinheiro para investir, eles estão sempre procurando novos projetos, né? Então, a primeira forma de avaliação, né, que os investidores utilizam é a taxa interna de retorno, né? Então, que ela é? É que o investidor ele exige, né, dessa taxa interna de retorno para disponibilizar o recurso. Então, ele pega o fluxo de caixa e aí ele faz a comparação com o custo de capital, né? Então, ele tem a rentabilidade do custo do capital dele, né? E aí você calcula a taxa interna de retorno baseada no seu projeto, e aí a taxa interna de retorno ela tem que ser maior que o custo do capital para ele poder investir. Então, ele utiliza o cálculo da taxa interna de retorno, é uma fórmula para calcular e ele faz a comparação com o custo do capital, né? Então, aí ele faz essas considerações, né? Então, a taxa interna de retorno, o que ela é? É uma técnica bastante utilizada para a alternativa do investimento do capital, que ocorre quando o valor presente líquido das entradas de caixa seja igual ao investimento inicial, né? Então, ou seja, a taxa de desconto tem que igualar a zero, né? Então, a fórmula é essa, foi aquilo que eu falei, que nas próximas aulas a gente não vai utilizar essa fórmula, a gente vai utilizar a calculadora HP para calcular. É totalmente ilógico a gente ficar se matando
fazendo cálculos, né? Mas a gente vai calcular a taxa a gente pega o valor presente e vai calcular a taxa interna de retorno. E aí, baseado no custo do capital, a gente vai fazer a comparação com a taxa interna de retorno. Tá? Então, aqui tem um exemplo só para a gente pensar um pouco, né? Baseado naquilo que a gente já falou até agora, né? Um gerente da Liquigás analisou 4 investimentos com características semelhantes e chegou às seguintes taxas interna de retorno, né? Em cada investimento. Então, você tem um investimento X, ele trouxe uma taxa de retorno 10%. O investimento Y, ele trouxe uma taxa de retorno 15% ao ano. O investimento Z, ele trouxe 20% ao ano. E o investimento W trouxe uma taxa de 25% ao ano. Então, ele comenta aqui, levando em consideração a taxa interna de retorno de cada investimento e o custo do capital da empresa, 18% ao ano, quais são os projetos viáveis baseados nessas informações? O que vocês acham? Quais são os projetos viáveis? Professor, aí é difícil responder. Porque diz que a X tem 10%, a Y 15%, a Z 20%, a W 25%. Se a gente for olhar, dá W 25%, mas acho que não é por aí. W 25%? Desculpa, eu não entendi, troncou. A W 25%? 25%? Então, o W é 1, né? Porque o que a gente comentou até agora? Para o investidor aceitar ou para ser projeto viável, né? Ele tem que o projeto tem que ser dele. maior que o custo do capital, né? O custo do capital, daquilo que ele investiu, não é? Daquele que ele pode colocar no banco, né? Então, Sim. Quer dizer, quais investimentos aqui que seriam maior que 18, né? Então, Sim. o Z é 20, pode ser. E o W, 25, pode ser. Agora, você vai apresentar para o investidor e falar assim, olha, eu tenho aqui um projeto que vai dar 10% ao ano. O que o investidor vai falar? Que para ele não é interessante. Meu caro, você acha que eu estou aqui para quê? Eu quero ganhar dinheiro, né? Então tá tudo bem. Então eu tenho outro aqui, 15%. Aí fala, você está me achando com cara de bobo? Eu quero ganhar dinheiro. Então eu vou aplicar nesse projeto Z e no projeto W. Aqui é a resposta E, né? Então, isso aqui é para fixar, para vocês terem sempre em mente. O investidor, ele só vai fazer um investimento na empresa quando a taxa de retorno for maior que o custo do capital da empresa. Então, esse custo do capital aqui pode ser... Ele precisa ter uma expectativa, né? Interessante. Você tenha algum lugar que você ganha... Desculpa, eu não entendi. Deixa eu ver se eu aumento um pouco o meu som aqui. O investidor precisa ter uma expectativa mínima de retorno para ele. Sim. Que é o custo de capital. É isso mesmo. É isso? Então, porque por que ele vai investir no seu projeto se ele vai ganhar menos, né? Não. Então, e aí o que ele faz? Ele vai pegar, você fala assim, olha, o meu projeto você vai me dar 100 mil reais, né? Aí daqui 3 meses o meu projeto vai te retornar 30, depois vai te retornar mais 30, depois mais 30 e mais 30. Vai te retornar 120. Aí ele pegar, ele vai trazer isso para o valor presente e vai ver quanto que é esse percentual. Se for maior que 18%,
tá bom, eu vou aplicar, eu vou aceitar. Se for menor, ele vai deixar o dinheiro parado onde ele tem o investimento, tá? Ficou claro, pessoal? A taxa interna de retorno. Na TIR. próxima aula, nós vamos fazer alguns exercícios comparando isso, mas a lógica é a taxa Conceito. interna de retorno tem que ser sempre maior do que o custo do capital, senão não vai ter o investimento, né? Então, aqui a gente está falando de um investimento externo, alguém que você vai buscar um dinheiro para investir na sua empresa e você tem que dar um retorno para ele maior do que o dinheiro que ele tem numa aplicação financeira que dá um retorno para ele. Então, ele vai te dar essa ideia, tá? Ficou dúvida, pessoal? Até aqui tranquilo, professor. Tranquilo? Que ótimo, hein? Então, o que vocês vão fazer para a próxima aula, né? Então, vocês vão baixar a calculadora HP no celular de vocês e tem vários aplicativos que simulam a calculadora HP 12C e aí a gente vai fazer alguns exercícios para fortalecer essa avaliação da TIR comparada com o custo de capital, né? Então, a gente vai ver alguns exercícios sobre isso e vai fazendo a avaliação. Então, de nenhum lado, a gente vai se preocupar muito com fórmulas, né? A gente vai usar aí a calculadora para facilitar ter os valores, não é o nosso intuito, o nosso intuito é análise de investimentos. Então, nós vamos trabalhar como gestores, né? Nós vamos fazer as análises e não se preocupar com cálculos. Então, a gente tem, a gente pode utilizar HP12C, a gente pode também no Excel também tem as formas da gente calcular a taxa interna de retorno, então não vai ser nossa preocupação de calcular. Nós vamos fazer mesmo as análises dos investimentos, tá? Pessoal, se não tiver dúvida, de minha parte é isso, porque aí a gente vai partir para, na próxima aula, de fazer essas análises aí. Tá joia, prof. Eu entendi. Beleza? Não sei se o pessoal entendeu. Então, boa aula, boa final de semana para vocês, tá? Quem ainda não entrou no grupo de WhatsApp, peço para entrar, fica mais fácil a gente comunicar, né? Todo mundo tá no grupo? Oi, professor, acho que tá todo mundo. A Legal. Débora pediu para avisar que ela está assistindo, só que ela não consegue acionar o microfone. Tudo bem, não tem problema não.